Bem-vindos ao canal Simplesmente Álgebra. Hoje eu vou continuar com as expressões algébricas, que dá para dizer que binômio de Newton é uma expressão algébrica, né? Então eu vou desenvolver sem fazer aquele triângulo de Pascal que o pessoal faz para combinatória, né? Vamos desenvolver mais rápido e vocês vão entender que eu vou mostrar aqui. Então é um bizu. Bora para o vídeo. Então aqui, ó, expressões algébricas, tá, parte 8. Desenvolvimento do binômio de Newton. Então, o que eu quis mostrar aqui? Eu vou mostrar, né? Que, para quem não sabe, isso aqui é o quadrado de uma soma. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas quem não souber fazer isso aí, né, entender isso aí, tem uma outra maneira de resolver. Esse aqui também é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Esse aqui já não é decoreba, né? Então, já tem uma diferençazinha aqui. Então, qual é o segredo? Primeira coisa, eu já tinha até mostrado nos outros vídeos, eu vou deixar no card aqui em cima a playlist das expressões algébricas, para o pessoal entender aqui de todo o processo que nós fizemos desde o começo ali. Então, vamos lá. X mais y quadrado. Todo mundo sabe que é o quadrado primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é um binômio, porque tem dois termos, né? Então, tem esse primeiro termo aqui e tem esse segundo termo aqui. E aqui é o expoente. Então, para ser desenvolvimento de binômio, tem que ter potência. Então, o binômio tem que ser elevado a alguma potência. Pode ser até negativo, pode ser fracionário, não tem problema. Mas o comum é números inteiros, né? Toda vez que tem um binômio elevado a uma potência, a quantidade, potência de números inteiros aqui, positivo, não negativos, tá? Essa potência aqui, o resultado, se eu desenvolver isso aqui, sempre tem que dar o número da potência aqui mais uma. Então, a quantidade, ó, vou botar aqui, ó, quantidade de termos no desenvolvimento será, vou botar aqui, ó, n mais 1 termos. Tá? Então, o que eu vou considerar? Que eu tenho aqui, ó, um x mais y, pode ser qualquer letra, tá? Elevado a n. Então, o número de, quando eu desenvolver isso aqui, tem que ter n mais 1 termos. É isso que eu estou falando. Teoria é um pouco chato, mas só vai entender. Então, isso aqui é elevado ao quadrado, óbvio que quando eu desenvolver eu tenho que ter 3 termos. Tá? Então, se eu desenvolver isso aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é assim, né? X ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Isso aqui todo mundo sabe, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar. Então, vamos fazer o seguinte. O que tem que fazer? É sempre o primeiro termo, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então, eu sempre coloco o primeiro termo e as potências são decrescentes em relação ao primeiro e crescentes em relação ao segundo. Então, qual é a maior potência aqui? É 2. Então, o primeiro termo tem que ser 2. Como é mais aqui, é mais aqui. Agora, o que vai fazer? Vai pegar esse termo aqui, essa potência aqui, e multiplicar por esse coeficiente aqui. No caso aqui sempre é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Morreu. Então aqui é 1, né? Aí, 2 vezes 1, 2. Acompanha isso aqui, tá? Agora, já estava x ao quadrado. Então tem que é potência decrescente. Qual é o próximo número decrescente? Aqui é 1, então é só o x. Mas o y vai começar agora, o segundo termo começa no segundo termo também, né? Então agora começa com y. O y não entrou ainda, só que ele entra na ordem crescente. Então o primeiro dele é aqui seria y0, não vai, né? Então y morreu. Agora eu pego esse, aqui é 1 também, de novo, ó, tá? 2 vezes 1, 2. E vou dividir, aqui é mais, óbvio que é mais lá, mais aqui. 2 vezes 1, 2, divididos por 2. Por que divididos por 2? Porque eu estou trabalhando com o segundo termo. Então, 2 vezes 1 divididos por 2 vai dar 1. Aí, x não vai mais, né? X não vai mais porque acabou o x1 aqui, agora é x0. Se quiser colocar aqui, ó, coloca. E o y era 1, agora só pode ser o y2. E acabou, porque ele sempre o y e o x, ou o a e o b,
qualquer letra aqui sempre começa no termo da potência aqui do binômio e termina na potência do binômio. Então, terminou com 2, segundo termo, e começou com 2, primeiro termo. Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Nós vamos fazendo o outro que vocês vão entender como é que funciona. É bem legal isso. Bom, agora vamos para o segundo aqui. Bom, agora aqui, ó, expoente 3, né? Todo mundo sabe que isso aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o, tá aqui, ó, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, isso aqui é decoreba, né? Mais 3 vezes o primeiro, o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Mas não é esse é o resultado, mas vamos fazer, para quem não sabe, vamos fazer o desenvolvimento dele, do outro jeito que nós fizemos o primeiro ali. Então, vamos lá. Bom, pela regrinha ali eu já tinha falado, né? Então, aqui, como é 3, então, ó, n mais 1 termos. Então, tem que ter quanto? 4 termos. Beleza. Aqui era 2, tem que ter quantos termos? 3, ó. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Sempre começa com o primeiro termo e eleva ele na potência máxima aqui, que é o 3. Tranquilo. O y não vai, porque seria y0, tá? Como é mais aqui, é mais lá. Agora, o que vai? 3 vezes 1, que é 1, né? 3 vezes 1 dá 3. Como é x ao cubo, só pode ser decrescente agora, x ao quadrado. E o y tem que começar. Então começa com y. Y a 1, porque y a 0 aqui não vai. Mais 3 vezes 2, 6 divididos por 2, que é o segundo termo, dá 3. Como é x ao quadrado, ele vai ficar x, vai diminuindo. E o y era 1, agora vai ser 2, igual ao outro lá. Mais, agora aqui sempre multiplica o coeficiente pelo primeiro termo, tá? Não é no segundo termo. Pela potência do primeiro termo. 3 vezes 1, 3 divididos por 3, porque eu estou no terceiro termo. Vai dar 1. Sobrou só o x, não vai, né? Para variar, que é o último, já foi, ó, x1 aqui não vai mais. E agora sobrou, então vamos colocar aqui x0, né? Sobrou o y2, só pode ser o y3 e acabou. Por quê? Porque a potência máxima aqui é 3. Ó. Começou com 3 no x, termina com 3 no y. Então isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo mais 3 vezes x2y mais 3 vezes x vezes y ao quadrado mais x é não vai, mais y ao cubo. Aí, é bem facinho. Agora vamos para a quarta. Eu vou colocar agora aqui da onde vem, né, o resultado aqui, para o pessoal entender de onde está vindo. Vamos lá. X mais y na quarta. Bom, agora é 4. Então tem que ter quantos termos? N mais 1 termo, tem que ter 5. Então vamos lá. Começa sempre no x e na potência máxima. 4. Agora o que eu vou fazer? Mais. Tudo é mais, né? Então é mais. Aqui é 1. Então é 4 vezes 1 divididos por 1. Porque eu estou no primeiro termo. Vezes x, né? Na 3. E agora era 4, 3. O y não começou, vai começar no segundo. Mais. Agora, isso aqui é 4 vezes 1 dividido por 1 dá 4. Né? Então é 4 vezes 3 divididos por, como eu estou trabalhando no segundo termo, divididos por 2. Vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Ó, porque o x3 virou x2 e o y estava 1, virou 2. Mais, aqui ó, 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então é 6 vezes 2 divididos por, então no terceiro termo, 3. Aí o x agora é 2, vem decrescendo e o y vai subindo. Mais 6, aqui dá 4. Então isso aqui tudo é 4. Deixa eu colocar aqui. Ó. Isso aqui tudo vai dar 4. Isso aqui tudo vai dar 6. Tudo vai dar
Então, ficou 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1, eu estou no quarto termo, divide por 4. O x não vai mais, que agora é x1, então pode ser x0, né? Vamos colocar, né? E o y3 só pode ser y4. Acabou. Então, como é que ficou? X na quarta. Isso aqui é muito rápido de fazer, tá? Então, tem que fazer exercício isso aqui. Não adianta, né? Olhou, entendeu? Tem que resolver, porque é para pegar a prática da coisa. Mais, ali deu 4, x3y, mais, ali deu 6x2y2, mais, ali deu 4xy3, mais y4. Simples, né? É bem fácil. Vamos para essa aqui. Quinta. Dá para fazer um monte aqui, né? Se quiser fazer. Claro que quanto maior a potência aqui, mais desenvolvimento vai ser mais longo, né? Então aqui é 5, ó. Então, quantos termos vão ter que ter? N mais 1 termos, tem que ter 6. Então aqui fechou, ó. Nós tinha 4, né? Mais 1, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ter que ter 6. Então começa no primeiro. X na quinta. Acabou. Mais 5 vezes 1, que é sempre 1, dividido por 1, porque é o primeiro termo, vezes x agora decrescente e o y começa a subir. Mais 5 vezes, aqui vai dar 5 vezes 4, então é 5 vezes 4 dividido por 2, que é o segundo termo que eu estou trabalhando. O x só pode ser 3 e o y só pode ser 2. Um diminui e o outro aumenta. É bem simples. Agora, isso aqui ficou quanto? Aqui ficou 5, né? Aqui ficou 5 vezes 4 daqui, deu 10. Então, agora ficou 10 vezes 3 divididos por 3. 3 divididos por 3. O x só pode ser 2 e o y só pode ser 3. Sempre multiplica esse coeficiente sempre pelo expoente do primeiro termo. Aqui, então, ficou quanto aqui? Ó, 10 vezes 10, aqui ficou 10, né? Então, mais 10 vezes 2, divididos por, ó, estou no quarto termo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 4. Então, 10 vezes 2, divididos por 4, tá? Vezes x, e só pode ser o y na 4. O x está diminuindo, né? E aqui, então, ficou quanto? Ficou 5. Mais, agora, como é que ficou? 5 vezes 1, aqui 5. Então, 5 vezes 1 dividido por, estou no quinto termo, 5. O x, que você ia colocar, 0, né? E o y só pode ser 5. Então, como é que deu isso aqui? X na quinta, mais 5x4y, mais 10x3y. Isso aqui é muito ligeiro para fazer, né? Eu estou fazendo devagar porque eu estou mostrando como é que é. 10x2y3, mais, que vai dar 5xy4, mais y na quinta. Aí, desenvolver. Eu vou fazer uma aqui para vocês verem que, claro, não precisa fazer nada disso aqui, né? Vocês verem como é simples. Vou colocar aqui, ó, x mais y, fazer na sexta. Quantos termos tem que ter? 6 mais 1, 7. Então, x na sexta, mais, quer ver, ó, 6x na 5, y, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15, x na 4, y2, mais 15 vezes 4, 60, dividido por 3, 20, x3, y pode errar a conta, né? Mais 20 vezes 3, 60, dividido por 4, 15, x2, y4, mais 15 vezes 2, 30, dividido por 5, 6, 6x, y5, mais 6 vezes 1 é 6, dividido por 6, dá 1, y6. Então tem que ter 7 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. O que acontece? A outra maneira, pelo triângulo de Pascal, o pessoal faz por combinatória, né?
eu acho mais demorado, né? Só vou mostrar aqui para ver a diferença. Só faço por combinatório. Então vamos pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, x mais y na quinta. O que faz? Então, é a 5, 0, combinatória, né? Aí aqui é fácil, sempre x5 mais 5, 1, combinatória. Aí vai, é o que nós estávamos fazendo, regredindo o primeiro termo e aumentando o segundo. 5, combinatória, né? 5 a 2 de x 3, y2, mais 5, 3, x 2, y3, mais, olha o trabalhão, isso é só estou montando o primeiro, né? X, y4, mais 5, 5, fica y5. Então, como é que fica isso? 5, 0, aí fala, o que é essa? É 5, né, fatorial. Vou botar direitinho aqui, 5 fatorial de 5 menos 0 dá 5 fatorial e 0 fatorial. x5, vou fazer assim. 5, 1 é 5 fatorial de 5 menos 1, 4 fatorial de 1 fatorial. x4y. Vamos trabalhando. 5 fatorial, 5 menos 2 dá 3 fatorial e 2 fatorial. De x3 são 2. Mais 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial. x2, y3. Mais, olha o trabalho. 5 fatorial, 1 fatorial, 4 fatorial. Isso aqui é combinatório que eu estou fazendo, né? Formazinha de combinatório. E 5 fatorial, não precisa fazer, né? Mas vou fazer. 5 menos 5 dá 0 fatorial sobre 5 fatorial. y5. Então, aqui, ó. O 5 fatorial sobre 5 fatorial e 0 fatorial é 1. Então, sobrou x, né? 5. 5 fatorial dividido por 4 fatorial, eu não vou fazer aqui, mas tá. 5 fatorial sobre 4 fatorial vai dar só 5. E 1 fatorial é 1, então vai dar 5 x4y. Mais 5 fatorial, vou fazer aqui, ó. 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ó, vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? Sobre 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 2, 10. Ficou 10, x3, y2. Mais 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 3 fatorial é a mesma coisa que 5 fatorial, é o que nós fizemos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10, 2y3. 5, esse aqui, ó, é igual a esse aqui. Então, sobrou o quê? 5, x, y4. Mais e 5 fatorial dividido por 0 fatorial, isso aqui tudo é 1. Então, vai dar y5. Então, vocês veem a diferença, ó, deu o mesmo resultado lá. x5, ó, os termos coeficientes, tá? Os coeficientes, ó. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Roda aqui, ó. Ali, ó. Comparando lá. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Olha a diferença de... É muito mais rápido. O resultado é o mesmo, óbvio, né? Mas é muito mais rápido fazer desse jeito aqui. Então, se alguém tem alguma dúvida, ninguém tem dúvida. Eu tinha falado no início ali que era expressões algébricas parte 9, né? Mas é a parte 10, é porque a parte 9 eu dividi em duas, né? Então, essa aqui é a parte 10, só para o pessoal se orientar, né? Então, considere isso aqui da desenvolvimento parte 10, tá? Acertem lá no início, por favor. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixe de deixar seu like ou dislike, compartilhem, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, deixe sugestões aí, né? Reclamações, sugestões, e até o próximo vídeo. Obrigado.